Olha, estávamos aqui a fazer um compasso de espera a ver se, entretanto, ocorria a votação do Orçamento de Estado na Assembleia da República. Estou a gran- vou recomeçar. Estávamos aqui a fazer um compasso de espera para tentar perceber se, entretanto, arrancava a votação na Assembleia da República, mas já percebemos que não e que aquilo está atrasado. E também já percebeu que você está com o Think Tank, edição desta semana. Ora, o que é que temos para si hoje na agenda? Uma coisa muito simples. Aliás, deixa-me ver se está aqui tudo bem com o som. Está tudo bem com o som, sim senhor. Bom, dizia eu, você está com o Think Tank desta semana, seja bem-vindo comigo e já agora vou pôr aqui a câmara para se perceber. Você está com aqui o está. Think Tank desta semana. Muito bem. O Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa em especial tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. O que é que temos para si hoje? É inevitável falarmos do Orçamento de Estado e tudo aquilo que ele está a implicar para o país neste momento. A iminência, quase certa, estamos a minutos da votação do Orçamento de Estado da proposta de Orçamento de Estado para 2022 e as decorrências que aí vão surgir. O governo fica em funções? Vamos mesmo ter eleições antecipadas? Ora, quais serão as datas mais prováveis para termos essas eleições e quais são as implicações que isto tem na vida política portuguesa? A começar por um congresso do CDS-PP, dentro de dias, depois um congresso do PSD, que muito provavelmente vai ter que ser antecipado, porque não estou a ver o professor Marcelo Rebelo de Sousa marcar eleições só para os finais ou para fevereiro de 2022. Como já percebeu, o Joaquim Aguiar está ali com uma preferência especial pela voz do Primeiro-Ministro do Parlamento. E é tudo isso que vamos ver hoje. Joaquim Aguiar, vamos começar por si. Está surpreendido com a crise política? Ó Camilo, a parte mais preocupante, mas também mais interessante desta crise é que não é surpreendente a crise em si mesma, o que torna a função política praticamente inexistente. Porque se a crise não é surpreendente e os responsáveis políticos não fizeram nada para a evitar, pergunta-se o que é que estão a fazer na função política. É verdade. Ora, de facto, o que estão a fazer na função política é escaparem às consequências das suas decisões no passado, que nunca quiseram explicar, apesar da evidência dos resultados. E quando subitamente cai o cenário que tinham construído para esconder essas responsabilidades do passado, o que se verifica é que se acusam mutuamente da crise que eles próprios estão a provocar. Portanto, há aqui uma anulação da função política por parte de quem devia estar a mostrar aos eleitores o que é que tem de ser feito para resolver os problemas. Mas não acha que o Presidente da República tem tentado fazer esse Não, o que o esforço? Presidente da Ou ao República contrário? tem estado a fazer é dizer que vai perguntar aos eleitores como é que se resolve o problema. Ora, é evidente que os eleitores ainda sabem menos do que os responsáveis políticos sobre como é que se resolve o problema. Portanto, na prática, a função política está a desaparecer por incompetência dos protagonistas políticos, Presidente da República incluído, porque é impossível que não tivesse previsto aquilo que toda a gente estava a ver. Que é uma aliança contra a natura. Não é só uma aliança contra a natura, é uma aliança de impossibilidades. É que uma coisa pode ser contra a natura e, entretanto, a evolução cultural pode tornar isso perfeitamente aceitável. Outra coisa é querer fazer uma coligação de impossibilidades. Mas as pessoas que estão a ver vão dizer assim, ó Joaquim, mas
Durante 6 anos foi uma possibilidade. Não, não foi uma possibilidade, porque como se vê agora, não há nada como o morto para a gente perceber o que é que foi o seu passado. Como se vê agora, pela maneira como acaba, nunca pode ter funcionado bem. Porque quem acaba assim nunca funcionou bem. Disfarçou a maneira como funcionava. Agora caiu o cenário que permitia esconder estas coisas e vem à superfície o quê? O mesmo problema de origem das crises políticas em Portugal. É que não se pode distribuir sem ter produzido. E onde, na articulação entre a economia e a sociedade, se mete o Estado como o responsável por essa articulação, o que vai acontecer é que o Estado gera um tal nível de endividamento que precipita no abismo a economia e a sociedade. Ó, Joaquim, já volto assim, mas deixa-me fazer esta primeira pergunta ao Jorge também. Jorge, é uma surpresa para ti a crise? Eu digo já, faço a minha declaração de interesses, eu estou surpreendido, pensei que este ia passar e o próximo já não passava, mas, pelos vistos, enganei. O que me surpreendeu mais foi no dia das eleições, o discurso de Jerónimo de Sousa, quando pela primeira vez o Partido Comunista assumiu uma derrota nas autárquicas. Hum. E a partir desse momento eu comecei a tentar observar o comportamento do Partido Comunista. E o comportamento do Partido Comunista tornou-se, eu diria, mais coerente Agora, agora relativamente às teses que defende para a sociedade portuguesa. sim. E julgo que neste orçamento levou até ao limite e na minha leitura, porque é que o PCP leva isto até ao limite? Leva até ao limite porque percebe que dentro do PS vão confrontar duas correntes, se quisermos, ideológicas. A corrente europeísta e de economia de mercado e mais social-democrata, e a corrente MT menos europeia, diria mais estatizante, e o PCP tem necessidade que o PS se clarifique sobre essa matéria. E eu julgo que ao terem feito isto, estão realmente a criar um problema muito sério ao PS. Ao país não o estão a criar porque, e aí o Joaquim tem razão, porque nada aconteceu nos últimos 6 anos. Já tinham criado, ao terem criado uma coligação negativa, que no fundo era impedir a chegada ao poder das teses mais liberalizantes, se quisermos, da economia, portanto não acrescentaram nada. Mas neste momento o PC teve a necessidade, e que é óbvia, no sentido de coerência. Mas tu achas que é isso ou é algo mais grave? Ou seja, o PCP sentiu definitivamente que está a caminhar para a irrelevância. Repara, já tinha caído nas legislativas, insistiu em dar o braço ao Partido Socialista e agora cai nas autárquicas. Não achas que são os ultras do partido que finalmente perceberam que têm uma parede pela frente e, portanto, querem voltar atrás, mesmo que isso no futuro não produza resultados? Mas o PC teve sempre uma relevância na sociedade portuguesa muito superior aos seus resultados eleitorais. Sim. E isso resulta, enfim, do certo abrilismo constitucional, se assim pudermos chamar, que o PC se agarra com uma grande bandeira e que se viu quando foi na altura da entrada da Troika. Portanto, o PC teve sempre protagonismo superior ao seu peso eleitoral. Mas isso não está a mudar, Jorge. Porque, repara, Não, já não. mudou na Europa toda. E mudou, não está a mudar. O que está a acontecer é que a corrente sindicalista do PC não fez nada nos últimos 6 anos. E há uma coisa que é verdade: os trabalhadores estão a ficar numa situação muito mais precária. E estavam a participar nessa precariedade. Não estou a querer dizer com isso que o PC tem razão em fazer esse sindicalismo. A gente percebe. O que eu estou a querer dizer é que o PC o que fez foi, durante 6 anos, não protestou contra o empobrecimento da população e contra a precariedade que foi sendo criada e agora agravada pela pandemia. E nós temos que nos lembrar que durante a pandemia o próprio PC foi o partido que
teve ali momentos relativamente a restrições das liberdades, se quisermos, do cidadão que se opôs, e portanto o PC estava claramente a desviar-se da sua matriz. E é neste momento que ele percebe que, ou nós vamos para a matriz original, e a matriz original tem que ser acompanhada pelo PS. Porque, no fundo, isto é voltar a discursar de uma forma igual à do passado, que era a seguinte: Sim. tudo o que está à direita do PC é de direita. Uhum. O PC sempre acusou o PS fazer as políticas da direita. Sim. Deixa-me voltar ao Joaquim. Ó Joaquim, nós estamos perante um regresso do PCP às suas teses mais puristas, à versão marxista-leninista que não faz qualquer acordo com o que ele acha que é uma força da reação, para utilizar uma linguajar dos anos 70. Não, não é o PCP que toma a iniciativa de provocar esta crise, é o Bloco de Esquerda. Portanto, quem toma a iniciativa... Mas o Bloco já tinha dito que não votava. Quem aparece no fim a dizer que não votava mas o era o problema PCP. é que coloca o PCP numa posição particularmente difícil, Sim, porque ao ter de escolher entre a rejeição, propõe o Bloco de Esquerda e ir apoiar o Partido Socialista, não pode ir apoiar o Partido Socialista e, portanto, está mas o contra. último que fica em xeque, Joaquim, é o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque quando o PCP diz nós também não vamos votar, o Bloco começa a tentar abrir brechas, estilo, bom, há alguma coisa que nos possam dar para a gente ainda salvar isto? Bom, mas o problema é que, para poder ser marxista-leninista, o Partido Comunista precisava de ter acautelado a infraestrutura económica. Sim. Ora, esta crise o que vai provocar é O contrário. exatamente o contrário. Crise nas empresas, Exatamente. crise no emprego e as proteções sindicais pura e simplesmente vão se evaporar. Não servem para nada. Ora bom, esse é que é o novo contexto em que nós entramos. Sim. Atenção, nós entramos numa crise não por razões políticas, mas por razões orçamentais. E a que propósito é que questões orçamentais, que são questões de receitas e despesas, e de afetação da despesa em função das necessidades, provocam uma crise política desta intensidade. Não, a crise política já lá estava. Isto é, a falta de um projeto de futuro já estava a condicionar todas as ações dos responsáveis. Qual era o cenário atrás do qual eles se escondiam? Era o Ministério das Finanças e a política das cativações. A partir do momento em que a crise pandémica vai colocar em risco todos estes disfarces, porque os balanços das empresas vão registar as consequências dos confinamentos, que mesmo que não sejam obrigatórios, persistem nos comportamentos. As empresas não estão a funcionar normalmente. Não são só os hotéis que não estão a funcionar normalmente ou as salas de concerto que não estão a funcionar normalmente. O funcionamento normal das empresas não foi recuperado. Ora, isto vai ter consequências nos balanços. Sim. O que significa que um orçamento podia ser útil para ganhar tempo até à reconstrução. Com esta crise, verifica-se que não havia nenhuma solidariedade política na maioria parlamentar de esquerda. E, pura e simplesmente, rebentou. Joaquim, Agora, o ponto importante é, na análise das argumentações que foram apresentadas, parecia uma sessão de psicanálise de grupo, cada um dos responsáveis fala do seu projeto como se o mundo não existisse, como se nada tivesse acontecido no mundo, como se não tivesse havido... Mas Joaquim está-se surpreendido com isso. Eu acho que o PCP fala como se no mundo não existisse há muitas décadas. Mas chegou ao fim a possibilidade de insistir nesse Sim. tipo de retórica. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, porque nos últimos dias ouvi tantas teses. Primeiro, de facto o país foi apanhado de surpresa. Eu não pensava que isto ia chumbar, eu pessoalmente não pensava que isto ia chumbar desta vez.
O Presidente da República foi apanhado de surpresa, o próprio Partido Socialista foi apanhado de surpresa, os analistas foram apanhados de surpresa, mas houve alguns que começaram a tentar encontrar explicações nos últimos dias e uma delas foi o Partido Socialista queria uma crise agora, é para ir a eleições. Bom, a verdade é que nós vemos Costa a fazer ofertas sobre ofertas na última semana e meia, coisas que eu nunca pensei ver, como acaba-se com a caducidade das convenções coletivas. Ainda agora estava aqui a ver uma nota a dizer que ele a fazer o último apelo à esquerda, basta que não somem as suas hipóteses à direita para isto não chumbar. Parece que Costa, afinal, não quer mesmo uma crise política. Ele não quer, mas já não pode esconder. É verdade. Ou seja, ele não quer a crise política, mas não é por causa do que está a acontecer hoje. Ele não quer a crise política por causa daquilo que vai acontecer se houver eleições no dia a seguir às eleições. Sim. Já volto assim. Não fica aqui com esta do dia a seguir às eleições. Jorge, querias dizer alguma coisa? Não, eu só queria, enfim, não corrigir o Joaquim, mas dar-lhe uma perspectiva diferente sobre a tua opinião, obviamente. Não, sobre a ideia do projeto. Eu julgo que esta crise desnuda os três partidos que faziam parte do acordo do Sim, eu também estou governo. convencido que sim. Desnuda como? Há um projeto político que ficou patente do PS, que era manter-se no poder à custa de ou de cativações ou de falsas promessas com a sua esquerda, que no fundo era a esquerda que abraçava todos os valores da Revolução de Abril. E, portanto, o que é que acontece? O PS, quando faz como centro da sua política a conquista do poder e quer voltar a ser a charneira, mas não se esqueceu-se de um pequeno pormenor. Esqueceu-se da dimensão da dívida, esqueceu-se do que se tinha passado com a Troika, e esqueceu-se de como a sociedade estava organizada. A sociedade está organizada de acordo com os interesses instalados do orçamento. Ora, os interesses instalados do orçamento estavam a ficar cada vez mais reduzidos. Mas a pergunta é a margem era cada vez menor. Mas a pergunta é, mas não é estranho o Partido Socialista, no momento em que chega a bazuca, abandonar o poder ou querer... Mas pelos vistos não quer, porque aqui não é um problema sequer de abandonar o barco, é o problema de não abandonar o tacho. Não é abandonar o tacho. Aqui há uma dimensão que nós deveríamos introduzir na política, que tem a ver com o seguinte. É óbvio, começa a ser óbvio para todas as pessoas, que o enquadramento institucional político que nós precisamos para o futuro é uma alternativa às políticas que o Partido Socialista não implementou nestes 6 anos. Mas o PS não está convencido disso. Não, mas ao mesmo tempo a necessidade da alternativa levar uma parte do PS para isso. E isso significaria o quê? Significaria que o país mudava ele todo no sentido da Europa e fazia reduzir o PC e o Bloco a uma dimensão muito pequena. Ora, o PC percebe logo isso. O PC percebe que a alternativa, não podemos esquecer do seguinte. António Costa podia ter, no momento em que vê que está perante uma crise, podia parar e recuar e dizer, não, agora vou falar com o Dr. Rui Rio. Então, mas ele disse que em momento nenhum... olha, a votação vai ocorrer dentro de minutos. Sim. 5 minutos. Deixa-me só dizer-te isto, mas foi o António Costa e o Pedro Nuno Santos que disseram há 2 anos que no dia em que o PS dependesse do PST para governar, este governo estava acabado. E o Pedro Nuno Santos foi mais longe, diz... Nunca mais o PS vai precisar da direita para governar. E o que o Partido Comunista está a fazer está a antecipar esse momento. Porque esse momento vai chegar pela força das coisas. E porquê é que chega? Porque a alternativa que se vai formar é uma alternativa que os portugueses vão perceber, que é voltar o país para a Europa, para políticas competitivas, para emagrecimento do Estado, para a resolução do problema da segurança social, para a resolução do problema da saúde, para a resolução do problema da educação. E isso significa que vai haver um arco, se quisermos, mais alargado, de algum entendimento sobre essas matérias. Jorge, mas não é um contrassenso, porque o Parlamento chumbou o Orçamento de Estado, acabamos de saber agora mesmo em direto. Portanto, o país vai para eleições. Bom, mas até à última, o pessoal ainda já não estávamos habituados a ver chumbos de orçamento, sejamos honestos, não é? Portanto, para mim sempre seria uma surpresa. Olha, mas o que estás a dizer é que o PCP deliberadamente está-se a pôr fora do poder.
Não, o PCP não está a pôr fora do poder. O PCP tem uma estratégia tem um papel na sociedade. Sim. E esse papel estava a ser esbatido porque estava a fazer parte da estratégia de extraordinária do PS. E o PCP, se quiser manter a sua identidade, tem que ser o PCP. E tu estás convencido que eles vão ter uma boa votação nestas eleições? Não, Eu não acho que estou vão com- ser não, sovados, Jorge. Camilo, E o Bloco o problema não é a questão da votação. Para um partido que é minoritário e que Sim. foi sempre minoritário na democracia portuguesa, vamos lá ver, o PCP nunca esteve no governo, a não ser até novembro de verdade. 75. Sim. Quando desde 75 não está no governo. Tinham E saudades já. quando se aproxima do poder, quando dá a mão ao poder, leva à maior derrota em que o próprio Jerónimo de Sousa diz: nós perdemos como derrota. Portanto, a pergunta que faz é: então para que é que nós estamos a fazer isto? E, portanto, o PC volta aos seus valores originais. E o PS julgava que conseguia manter em Mas aí esse a minha equívoco. pergunta há bocado ao Joaquim, se o PSP está a voltar às suas bases Não marxista-leninistas? está a voltar às suas bases, vai ter que voltar às suas bases sindicalistas por uma razão simples, porque a crise pandémica e económica é de tal forma violenta que os trabalhadores, obviamente, vão sofrer. E já estão a sofrer. Porque nós temos que dividir, vamos ver, nós temos que dividir o cidadão em duas vertentes. O cidadão contribuinte, o cidadão empregado e o cidadão político. O cidadão empregado vai ter muito mais dificuldades. Eu vou dar eu outro dia estava a ouvir o programa da CNN do Farid Zakaria, só para se ver o que é que se passou no mercado de emprego nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com a crise pandémica, houve 30 milhões de pessoas que resignaram o seu emprego. Perderam o emprego. Não é perderam, não querem mais trabalhar como trabalhavam. Disseram, nós não vamos trabalhar assim. Resignaram, foi a palavra que ele usou. Há 10 milhões de ofertas de emprego e há 8 milhões de e há 8 milhões de Que desempregados. não há procura, nós estamos com coisa Não. parecida. Então o que é que há? Há 10 milhões de ofertas e 8 milhões. Estes 8 milhões não estão de acordo com estes 10 milhões. Ou seja, a sociedade vai passar por um tema complexo a nível do emprego, que foi mantido na pandemia, e nós não nos podemos esquecer isto, com déficit público e com mais dívida. Sim, senhor. E o PC sabe isto, e portanto o PC vai se preparar, e é por isso é que eu digo, a grande dificuldade política para Portugal vai ser o PC regressar ao tempo do sindicalismo. E vai ter razão para o fazer. Já está a acontecer. Já está a Já acontecer. soltaram os cães, como eu costumo dizer. Já soltaram. Mas agora é como diz aqui, agora não há infraestrutura económica, agora não há dívida, não há capital. Portanto, por mais voltas que se dê, o que o PC vai se querer agarrar, obviamente, é à fixação do emprego. A pergunta que nós temos que fazer é, nós não podemos também, de vez em quando, achamos que os agentes políticos só pensam a curto prazo, não pensam a longo prazo. Quando o PC, na minha opinião, diz eu tenho que discutir a questão da caducidade dos contratos coletivos, ele está a discutir uma coisa muito essencial para o PC, Claro. que é a manutenção do Do emprego poder. com as condições que estavam Exatamente. estabelecidas, que eles sabem que não vão ser possíveis ser cumpridas pelas empresas. E, portanto, o PC antecipou o problema. E como é que eu te explicar? E o próprio Partido Socialista, Quem não percebeu foi António Costa. não, o Partido Socialista julgou que com um cântico da sereia conseguia voltar a convencer Jerónimo de Sousa. Eu acho que isso foi o dramático. Foi pensar que nós somos camaradas, no fundo, camaradas, companhão de rutas, Fui eu camaradas que de quebrei armas. o tabu. Foi eu que quebrei o tabu, eu trouxe-vos para o poder, eu fiz muita coisa que vocês me pediram e agora vocês abandonam-me. É que a realidade política mudou muito com esta crise. Com a crise pandémica e com a evolução da própria situação em Portugal. Eu ainda me queria relembrar que nós tivemos o MEL há aproximadamente um ano, a Convenção do MEL. E o comentário que havia era a direita completamente fragmentada, não se entende, e a esquerda sólida que nem um menir. Agora vocês vejam como é que esta solidez desaparece É isso, instantaneamente. é isso que é bonito na política, é sermos apanhados na curva. Joaquim, há bocado queria falar no day after das eleições. Porquê?
Sim, mas o day after não se pode entender sem compreender o que é que foi o day before. Ou seja, eu compreendo que o Camilo diga que está surpreendido com o resultado, porque aparentemente o interesse de cada um dos partidos que faziam parte desta maioria parlamentar era de continuar a mesma rotina, esperando ganhar em cada curva mais alguma coisa e mais alguma negociação. Não. Quando parece surpresa se manifesta, temos de perguntar, mas não era isto que estava anunciado para uma maioria? Podia ser estável, mas não era coerente. Justamente é a falta de coerência que destrói a estabilidade e pronto, caiu. A partir deste momento, nada poderá ser como era antes. Não podem vir dizer outra vez que sólidos e estáveis que nós somos. Não, de facto, este chumbo do orçamento significa o fim de qualquer ideia de frente de esquerda na política portuguesa. Isso significa que há então a vitória da frente da direita? Não, é que a direita, aliás, o próprio António Costa diz numa das suas declarações hoje no Parlamento, a direita fechou para obras. Isto é, a direita anda em processo de mudança da sua direção política. Eu já vou à direita. Aqui Ora, várias perguntas. estas duas circunstâncias obrigam-nos a perguntar. E então o Presidente, quando decide passar a eleições antecipadas, está à espera de que aconteça que resultado? Uma maioria clara? Como é que os eleitores vão descobrir uma maioria clara onde os políticos não têm nenhuma proposta de maioria clara? Porque o PS não pode vir voltar a propor a União de Esquerda e à direita não podem vir voltar a propor a Aliança Democrática. Não têm votos para isso. Joaquim, só um pequeno pormenor. O PS atual pode não vir por a União de Esquerda, mas o PS que vai sair fraturado desta crise pode vir a propor. Pois. Ou seja, Sim, mas isso é uma miniaturização da maioria de esquerda, que não é maioria. Não é? claro, é uma Mas ó, Joaquim, portanto, é uma... vamos pensar no dia a seguir às eleições. Imagina, Mas o dia o a seguir, PS... para que é o dia a seguir? Calma, já vamos Há o lá. dia antes. Que é Não, muito mais não, interessante. não. É que o dia a seguir é que vai condicionar o dia antes, é a minha opinião. A menos que eu esteja errado. Deixem-me lá ver isto. Imagino que o PS baixa para os 34%. E o PSD chega aos 30, 32%. Portanto, o PS continua partido minoritário. O Bloco de Esquerda e o PCP levam uma salva. A Iniciativa Liberal sobe e o Chega sobe. Temos aqui um país ingovernável à partida, porque a direita não vai ter maioria suficiente para governar. Não é? Portanto, não há qualquer hipótese de pensar em aliança democrática. Mas o PS, por sua vez, com 34%, ou mesmo com 35%, também não pode governar. Até porque já não pode repetir a brincadeira que fez com o Bloco e com o PCP. Como é que o país fica governável? Teoricamente, é a pergunta para que é que serve fazer eleições. Então é aí que eu queria chegar. É por isso que o Presidente da República não quer eleições. Aliás, ou melhor, era por isso que o Presidente da República queria uma solução agora, porque ele sabe que indo para eleições o país vai ficar ingovernável. É Ora por bom, isso? sabendo isso, mas tendo colocado como critério de decisão para a crise atual, que se a crise não fosse resolvida tinha eleições, Sim. ele ficou confrontado com o problema que ele próprio abriu. Pois, mas o problema é que ele pensou com a ameaça dele e as pessoas se entendiam. E o que não aconteceu. Isso significa que não percebeu nada do que era o sistema Eu também político. começo a perceber E, que o professor portanto, Marcelo está a apanhar bonés, mas pronto. não. E, portanto, não vamos por essa linha, porque também é admissível que ele tenha procurado nas diligências que Que fez. reconheceu que fez, Sim. tenha procurado que houvesse um pequeno grupo de deputados
que se ausentasse do Parlamento ou tivesse. Esse era outro assunto que eu queria tratar. Hoje, isto é tolerável num Presidente da República. Falar com um partido, ver se consegue que uma parte do partido vá votar ou deixe passar. É por isso que eu continuo a insistir que todos os elementos que nós temos à nossa disposição, elementos informativos, Sim. não só faziam prever que esta crise iria conduzir ao chumbo do Parlamento, como também nos obrigam a concluir que nenhum dos protagonistas tem uma resposta para o tipo de crise que se formou. Pois. E tudo aquilo que tentaram para esconder a crise não teve sucesso. Chegados a este ponto, tem que se perguntar, mas então qual é a origem desta crise? E a origem desta crise continua a estar entre 2011 e 2015. Sim. É porque nunca se quis reconhecer Os erros que levaram a 2011. não na sociedade portuguesa, mas na política portuguesa, não se quis reconhecer os erros que vinham de antes de 2011 e que conduziram à intervenção da Troika em Portugal. É porque não se quer reconhecer isto que a seguir as soluções que se encontram falham todas. Já volto assim, deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, olha para esta situação que estava aqui a descrever. Não há maioria clara nem num lado, nem no outro, no Parlamento, a partir do dia 16 de janeiro ou qualquer coisa do género. Qual é a solução para o país a partir daí? Camilo, eu talvez recuasse dois think tanks atrás, ou há três. Qual era? Falámos na necessidade de haver uma reflexão política séria, quer à esquerda, quer à direita, sobre quais são os desafios de Portugal no mundo e na Europa hoje e perante a situação concreta que nós temos. E já não dá mais para esconder, ou seja, já não é, é que nós temos que pensar no seguinte: nós saímos de uma intervenção externa, não percebemos a intervenção externa. Nós, a classe política. É que o Joaquim separa a classe política da sociedade. Não. A classe política E a não sociedade? conseguiu convencer a sociedade e a sociedade Ora bem, não conseguiu, sim. portanto, convencer a classe política. Estou de acordo contigo. Pronto, foram os dois, classe política e a sociedade. Sim. Nós saímos de uma intervenção externa, não percebemos a intervenção externa, não quisemos assumir as consequências dessa intervenção e veio-se outra vez com um discurso que parece que não deveria ter havido a intervenção externa. Sim. Ora, o que demonstra depois a prática política é que a intervenção externa teve sentido. Teve sentido porquê? Porque o governo, de repente, atirou-se para o equilíbrio das contas públicas e quando é atacado pelos seus parceiros para mexer na legislação, que era a legislação de liberalizar o trabalho, Sim. o governo não quer aceitar isso. É verdade. E, portanto, adota a parte que tinha trazido a Troika. Ora, onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é: não é verdade que nós não venhamos a ter uma maioria. Não? Não Então. é verdade. Porquê? Porque a reflexão que os partidos têm que fazer a partir de agora é demonstrar que, ao chegarem ao poder, e quem diz os partidos tem que ser o PS e o PSD, os dois, Sim. E que vão continuar a ter os partidos, diria, mais pequenos ao seu lado, que têm projetos diferentes e que a sociedade tem que optar sobre esses projetos. Ora, isto significa o quê? Significa que tem que se dar uma luta política dentro do PS. O PS vai estar mais unido à roda de ficar com a bazuca, mas para isso, é para ficar com a bazuca, os militantes do PSD vão dizer, alguns deles, então vamos escolher o líder que também chegue, que possa ter acesso a essa bazuca. Mas já tem. Chama-se Rui Rio. Não tem porquê. Mas, Jorge, desculpa lá, Rui Rio fartou-se de se oferecer ao Partido Socialista nos últimos 2 anos. Camilo, o Dr. Rui Rio ofereceu-se, mas votou contra este orçamento. Quem derrubou a do Geringonça não foi o Dr. Rui Rio,
Foi a Está própria bem. esquerda. Sim, isso é verdade, mas a questão não é Pronto. essa. A questão é que houve sempre ali alguém disposto a usar o Partido Socialista. Não, mas, À direita. mas a questão é que essa disposição do Dr. Rui Rio não foi também bem interpretada pela direita. E não foi bem interpretada pela direita porquê? Porquê? Porque a direita realmente saiu sacrificada e saiu machucada com a campanha que eu diria quase ignóbil que fizeram A Culpa é do Passos. Quando a campanha que devia ter sido, etc., a culpa é do Sócrates. E, portanto, essa campanha é que devia ter vencido. Não, a campanha que venceu em Portugal foi A Culpa é do Passos. Sim. E, portanto, deveria-se ter feito uma campanha. Não, a culpa é do Sócrates. O PS, quando vai para o poder, quer, no fundo, transmitir que a culpa de toda a situação que o país estava a atravessar era resultante ainda do Pedro Passos Coelho. Sim. E foi isso que uniu a esquerda. Na ausência do regresso de Passos Coelho, a pergunta que todos têm que fazer é: mas se o Passos Coelho não vem, o diabo não chegou, então o que é que nós estamos aqui a discutir? E aí vem a grande surpresa, que é a surpresa do Partido Comunista. E eu acho que o Partido Comunista está a fazer um movimento estratégico fundamental para ele próprio e para a sociedade. Porque está a dizer uma coisa muito importante: a sociedade vai ter que escolher o seu modelo. O PS tinha escolhido o modelo europeu, economia de mercado, e depois teve o desenlace com os desmandos do engenheiro Sócrates. E depois um PS, nós temos que lembrar que quando o professor Cavaco Silva tenta fazer o acordo, Passos Coelho com António José Seguro, há um PS que se opõe. Na verdade, foi do Mário Soares. Pronto, até qual é o próximo passo? O Presidente o que é que vai ter que fazer? Qual este? Sim. Eu acho que este anda preocupado com a sua popularidade, com mais nada. Pronto. Mas, Ao contrário do Camilo, anterior. mas pode-se preocupar com a popularidade, mas já de chegar ao momento tem que se preocupar com a governabilidade do país. Pois não sei se ele vai chegar a isso. Não, mas vai ter que chegar lá. O que eu vi nos últimos dias fez-me a Não, mim descrever Camilo, no que restava de Marcelo Rebelo de Sousa. nós temos um problema de dívida. Nós vamos ter um problema de taxas de juros e de inflação. Nós temos que aplicar os fundos. Sim. Os Coisa fundos que para a qual ele comunitários. contribuiu a manter este governo. Mas, E Camilo, ter dado poder sem haver um acordo Camilo, escrito. nós não estamos a dizer o contrário, mas o Presidente da República seguiu as normas da democracia, que foi, não fez aquilo que Cavaco Silva foi que exigir um acordo escrito. Se houvesse agora Fundamental. um acordo escrito, Fundamental. o acordo escrito mudava muito isto. Claro. E eu recordo-me da campanha que se... E lembro-me de era- vocês terem dito isso aqui Claro. no Think Tank. E temos que lembrar de outra coisa que eu nunca mais também não me esqueço, que era quando se andava a vender a pós-institucional do PC. Quando se dizia que o PC era Verdade. brutalmente institucionalista e Sim. que não iria fazer nada para a queda. A pergunta é: nós temos que nos centrar naquele que derruba o governo. Quem derruba o governo, não nos iludamos, não é a direita, é a própria esquerda. E, portanto, a esquerda não está de acordo com o partido que diz que é de esquerda. Tudo isto é muito bonito, mas eu continuo sem perceber como é que o país vai ser governado a partir do dia a seguir às Camilo, eleições. nós temos que lembrar: ou vamos para um regime presidencialista, com poderes executivos, em que o Presidente tem maioria e decide, ou vamos para um momento em que os dois partidos, o PS e o PSD, não estão de acordo em chegar a acordo, porque os militantes não querem o Bloco Central, ninguém quer isso, e portanto diz: bom, então encontra-se uma terceira pessoa para gerir o país. Faz sair um mandato. Vamos por aí. Chamados governos, que a gente já falou nisso, de iniciativa presidencial. Alá Mário Draghi. Ou então, as alternativas à direita, é do PSD e do PS, têm que apresentar um projeto ao país e o país vote. Se o país quiser manter a ingovernabilidade, Camilo, as coisas são como são. É a democracia. Não é só a democracia, é olhar para a Espanha, é olhar para a Itália. A Itália tem... Quantos primeiros-ministros a Itália teve que não foram eleitos? Quantos anos demorou a formar um governo em Espanha? Portanto, nós não somos, vamos lá ver, nós não somos somos um jardim à beira-mar plantado, mas não somos um oásis na política mundial. Deixa-me ir perguntar ao Joaquim. Joaquim, qual é a solução então? Nós vamos ser obrigados a escolher entre o projeto nacionalista, que é o projeto do Partido Comunista e da extrema-direita, Sim. que nesse aspecto São iguais. estão unificados, e o projeto europeu, que é o projeto da social-democracia, PSD e PS.
mais liberalismo no caso da social-democracia do PSD, mais estatização no caso da social-democracia do PS. A estatização atingiu o limite, porque vai-se verificar, agora que vão faltar os recursos, vai-se verificar que o problema da estatização é quem vai pagar a estatização. Porque quem paga a estatização não são os funcionários do Estado, são os financiadores do Estado, isto é, os contribuintes. Porque os funcionários fazem a rotina e a mais não estão obrigados. Não competem com ninguém, ninguém compete com eles e, portanto, a única coisa que precisam é que o contribuinte continue a financiar a despesa pública. A consequência disto vê-se nos hospitais. É verdade. Todos fracassam porque, como ninguém paga, isto é, o cliente não paga, não há fiscalização sobre aquilo que é feito. Exatamente. Nem se pode ir a outro lado, porque outro lado, se existir, tem de ser pago. É pagar. Então aí temos de perguntar a questão essencial. A questão essencial é quem é que paga os serviços públicos. No caso da saúde, se houver um sistema de seguros universal, são as companhias de seguros que fiscalizam as contas das entidades hospitalares. E é perante quem paga que os responsáveis pelas entidades hospitalares têm de se justificar. Hoje, a única coisa que os responsáveis pelas entidades hospitalares públicas fazem é queixar-se que não têm recursos. E como não têm recursos, não podem ser obrigados a ser eficientes e de qualidade porque não têm recursos. Por sua vez, o doente, cliente dessas entidades, também não tem alternativa porque é verdade que não paga, mas também é verdade que não é bem servido. Ora, não ser bem servido na saúde significa não o mercado da doença, mas o mercado do cemitério. É o mercado da morte. E, portanto, para evitarem a competição entre entidades hospitalares para premiar as mais eficientes, não. O que fazem é encher os cemitérios. Esta concepção de que o Estado resolve os problemas da sociedade tem a leve dificuldade, encontra o leve ou o baixo obstáculo de perguntar, mas quem é que fiscaliza aquilo que o Estado faz? Quem fiscaliza é o ministro, é o poder político. Não, como se vê, o poder político, a única coisa que faz do Estado é servir-se do Estado para fazer campanha eleitoral. Sim. Ora, este tipo de opções vai ter que ser decidido a curto prazo, porque quem paga, no caso da sociedade e da economia portuguesas, é a Europa. Porque Portugal já não tem recursos próprios, nem tem recursos de endividamento a que possa recorrer. E, portanto, se é da Europa que vêm os recursos, então temos de preparar o nosso eleitorado para reconhecer que da Europa vêm os recursos e as normas e as regras. Então agora diga-me uma coisa, o que é que imaginando que o Rui Rio, o Paulo Rangel no PST, estes dois, António Costa no outro, o que é que agora... Não é só como António Costa no outro. Acho que aí é que vai aparecer. Que é a alternativa. Acho que no pé. Pior ainda, porque vai Pedro Nuno Santos. Mas, Camilo, a pergunta que os partidos vão fazer, vamos lá ver, quem escolhe os líderes nos partidos não é o povo, são os militantes. Sim. E se houver eleições, a pergunta que os militantes vão fazer, quem é aquele que tem condições de ganhar as eleições? Quem é que tu achas que é no PS? O que eu estou a dizer é que o António Costa vai ter que explicar aos militantes do PS porque é que não conseguiu manter a geringonça. Pronto, mas agora imagina que ele ganha. Quem é que vai fazer essa pergunta? Por isso é que então, mas espera aí, então podemos pôr também um binómio no PS. No PS temos
António Costa, Pedro Nuno Santos. No PSD temos Rui Rio, Pode ser mais. Paulo Rangel. Pronto, vamos imaginar que estão estes dois. Como é que a gente vai convencer estes senhores a dizerem aos seus eleitorados, agora nas próximas eleições, que o país vai ter que começar a pensar nas normas europeias, porque de lá vem o dinheiro? Eu acho que eles Camilo, vão insultar todos uns aos outros a partir de agora. Camilo, em 1978, Sim. passagem de Primeira crise. 78 para 79, nós, se estivéssemos a fazer um programa equivalente a este, também estaríamos a dizer a esquerda ganha sempre as eleições. Sim. E, no entanto, apareceu O Sá Carneiro. Sá Carneiro com o Adelina Mar da Costa e fizeram a Aliança Democrática. Sim. Em nome de que projeto? Em nome do projeto de ligação à Europa, Sim. por contraponto à descolonização. Sim. O que é que apareceu do lado da esquerda? Continuar a defender os valores do 25 de Abril e, portanto, as nacionalizações, a estatização, a perspectiva nacional. A Frente Republicana e Socialista, se bem me lembro. Sim, não era só isso. Ora, hoje, o que resta desse tempo continua a existir, quer dentro do PS, quer dentro do PC. É verdade. E, portanto, vão continuar a defender esse mesmo projeto. Sim. A diferença entre 79 e 2021 é que em 79 ainda podia haver a ilusão de recursos nacionais. Ainda podíamos vender empresas nacionalizadas, ainda podíamos atrair. Agora já não há nada. Agora já não há nada disso. E, portanto, Não ser a TAP. agora, não. A TAP é um daqueles casos em que tomaremos nós poder vendê-la. Ninguém vai querer. Aliás, um dos conflitos com o Sá Carneiro, primeiro-ministro, foi quando ele tentou fazer uma operação de venda da TAP à Air France. E que se tivesse tido sucesso, ainda hoje tínhamos uma grande companhia europeia. É verdade, exatamente. E, portanto, Mas, Joaquim, não acha que nós durante estes últimos 2 anos, provavelmente também não lemos todos os sinais que a sociedade estava a dar. Quando eu me recordo, os Açores. O que é que se passou nos Açores? Os Açores eram um feudo do Partido Socialista É há verdade. décadas. Caiu. O que é que aconteceu nas autárquicas? Nós temos depois o texto do professor Cavaco Silva que explica, como é que dizer, de forma muito lúcida o que se está a passar no país. E o PC, o PS, o Bloco de Esquerda, estavam convencidos que o país não está a ver o que é que se está a passar. Quer dizer, todas as pessoas são utilizadores dos serviços públicos. Todas as pessoas sabem que os serviços públicos... Olha os hospitais. Sem Covid, neste momento, o Beatriz Anjos já não aguenta com ambulâncias, manda para Santa Maria. Santa Maria fica por exemplo, a direita a atacar os funcionários públicos, por serem funcionários públicos, não vale, quer dizer, isso é um erro. Porquê? Porque o funcionário público sabe exatamente o que é que está a passar na sua vida. Sim. E percebe que não tem condições para exercer. Não é que ele seja competitivo no sentido que o Joaquim diz, mas também já está a perceber o que é que se está a passar com a educação dos filhos, o que é que vai se passar com os impostos que estão a pagar, o que é que vai passar com a educação dos filhos, com os impostos dos filhos e dos netos. Toda a sociedade começa-se a perceber que há aqui um verdadeiro problema para resolver. Eu há dias dei-me ao trabalho de ir buscar, e não tenho muito património imobiliário, mas peguei num prédio que tenho e comecei a ver a evolução do IMI. É uma coisa assustadora. É verdade. Nós temos que nos lembrar que uma pessoa que compra uma casa e que vai como de casa mudar na sua vida 3 vezes de casa, entre IMI e IMT, dá ao Estado 40% a 50%. Quer dizer, os números são... As pessoas começam a ver, hoje vamos encher um tanque de gasolina de um carro e metade do tanque
É para entregar ao Estado. Mas, Jorge, mas esse é que é o problema, é que a sociedade portuguesa não percebe que está a pagar isso porque tem muita despesa. E depois, quando nós pagamos eletricidade, ninguém olha para a conta da fatura de eletricidade e vê o que é que lá está metido. Políticas Sim. públicas inventadas. Mas o Por- eleitorado não está a perceber isso. Não, o eleitorado está a perceber tanto. Não está a perceber que isso acontece porque tem despesa a mais. Camilo, o eleitorado pode não perceber, mas sente. Pois. Joaquim, mas Espera. continua a pedir mais despesa, que é paradigmático. Está a ver? Espera. Isso significa que há um enorme campo para os responsáveis políticos que é explicarem ao doente o que é que significa o que ele está a sentir. Joaquim, nós estamos a tentar fazer isso modestamente Não, no think mas- tank há 4 anos. O dirigente político é outra coisa. O dirigente político tem... Mas uma- esses não vão fazer, Ah, Joaquim. vão. Seja o Rio, seja o Paulo Joaquim, Rangel. ouviu hoje o discurso do ministro mais moderado, mais sensato do governo, ressabiado, do meu ex-colega Pedro Cisa Vieira. Ressabiado, foi buscar os 400 mil pessoas que emigraram porque o Pascoal lhe disse para emigrar. Joaquim, isto é o que a gente tem neste Está momento. bem, mas esse foi o que perdeu. Mas claro que foi o que perdeu. E se- Mas vai repetir isto na campanha, garanto-lhe. Não, e se repetir isto Não, na não tem, campanha, não tem. volta a perder. Não está a perder? A dif- Deus os ouça. Camilo, a diferença está aí. Vamos voltar a 79. Sim, Existia Sá Carneiro, mas também existia Mário Soares. sim. Depois disso, Sá Carneiro ganhou, mas o Mário Soares também ganhou várias vezes. É verdade. Portanto, é sempre possível recuperar de uma derrota. Agora, não é possível se repetir a mesma coisa. Para mudar o seu destino, tem que mudar também as Mas suas aqui nós posições. estamos a repetir a mesma coisa, por isso é que já tivemos 3 bancarrotas em Portugal. E eu acho estranho como é que o cidadão de rua não percebe isto. Não, Acho estranho. Camilo, Mas não ao é o parque eleitorado este que tem culpa, são os responsáveis políticos que não exploram essas informações e essas indicações É. para denunciar as consequências. O que se pode dizer é que depois, no jogo partidário no Parlamento, podem existir alianças que escondem essas informações. Sim. Nestes 6 anos, a Aliança Parlamentar à Esquerda escondeu essas informações. É verdade. E isso permitiu a propaganda do governo. Hoje, com a votação de um orçamento, são os que esconderam que vêm dizer não queremos continuar a esconder e sabemos que escondemos para trás. E Joaquim, o pior, talvez pior nisto, é não explicar as razões porque é que não estão de acordo. Ou seja- não estão de acordo em relação a quê? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: tiveram 6 anos de acordo. Sim. Porque é que estão em desacordo agora? Porquê é que estão em desacordo Porquê é agora? que chumbou, porquê é que chumbou o Porquê é que orçamento? estão em desacordo agora? E a única coisa que estão a apelar era a estabilidade pela estabilidade, o poder pelo poder, mas ninguém diz, não, nós não estamos de acordo sobre as políticas públicas que têm que ser implementadas para o futuro. E o PS está a esconder isso. E o Bloco, o PC, não, o PC revelou que o PS está a esconder isso. Então o PS está constantemente a esconder a política que está a fazer. Porquê? Porque Diz que faz uma coisa e faz outra. claro, É verdade. quer fazer as duas coisas, Sim. não funciona. Exatamente. E os eleitorados vão perceber isso. E já perceberam isso. Caramba, levaram 6 anos para perceber isto. Pá. Não, Ainda por mais era denunciado todas as semanas no think tank. Não, é que, atenção, é que 6 anos a esconder significa que o que se acumulou de escondido torna visível. É verdade, é? E é isso que leva o PC a reagir desta maneira. Porque o PS recusa as propostas do PC porque diz isso revelava na Europa os nossos desequilíbrios. Pois. E o PC quer sublinhar esses desequilíbrios para dizer saia da Europa e fique na perspectiva nacional. Isto significa a mesma coisa que encontramos na Polónia, por exemplo. Quando diz Exatamente.
eu quero o dinheiro da Europa, mas não quero subordinar o meu sistema constitucional às normas europeias. Então vai bugiar. Atenção, mas é este o debate que vamos ter no futuro próximo. Está a ouvir bem? O debate Isto é a previsão de Joaquim. É este debate que vamos ter no futuro próximo. Aprenda. e é em função disso que se ganham ou perdem eleições. Sendo certo que se quem ganha as eleições esconde isto, vai perder a seguir. Como aconteceu ao António Costa. O grande malabarista que tinha feito a geringonça, a frente esquerda, por proposta do dirigente do PC, Jerónimo de Sousa, quando lhe diz só não há governo se o PS não quiser. Nessa altura, quando António Costa pega nesta proposta e a aceita, condenou-se. Porque a maneira como acaba mostra que nunca devia ter começado. Nós aqui devemos ter memória. António Costa diz isso, o PC diz isso, porque António Costa derrubou António José Seguro. O António José Seguro ia fazer um acordo mais ao centro para que se mudasse um conjunto de políticas públicas. Oh Jorge, e é isso que vai ser, e é esse que vai ser o problema a propósito das próximas eleições. Quem são os protagonistas dispostos a formar uma plataforma de aliança para mudar o Estado, a despesa pública, o sistema de impostos e a economia? Então agora digam-me lá quem é que vão ser os protagonistas. Faz favor, completem a análise. Pronto, completem a análise. O que é que eu julgo que é relevante do lado da alternativa? Estava a pensar quando propuseste que o think tank fosse sobre isto. Em primeiro lugar, eu acho que a alternativa tem que trazer opções estratégicas para o país. Um socialista que falou comigo ontem dizia-me, com piada, dizia-me... Não queres dizer o nome? Não. Dizia-me o seguinte, vocês no espaço da direita discutem egos e fações. Nós à esquerda, a esquerda PS, temos fraturas ideológicas. E, portanto, mais do que observar os protagonistas, é o que é que os protagonistas trazem de opções estratégicas para o país. Porque, vamos lá ver, a grande diferença que eu vejo para a crise de 2011 é que na crise de 2011 havia um guião do que havia para fazer. Sim. Havia um guião. O guião foi entrado e foi assinado Agora por quem? também há, mas está escondido. Não, mas havia um guião. Sim. Agora, tem que haver e foram um obrigados guião. a assinar o guião. Pronto. E Agora, publicitaram o guião. Tem que haver um guião para os portugueses perceberem. Então, mas o que é que os senhores propõem? Pronto. E mais relevante do que isso é não saírem os partidos ainda mais fraturados. Porque uma das coisas que pode acontecer, nós às tantas vamos debatendo as coisas e perdemos a noção do tempo. O Chega e a Iniciativa Liberal nasceram em resultado do quê? Nasceram em resultado do PSD não ter feito uma opção mais estratégica sobre o que queria para o país. Verdade. Portanto, fizeram nascer. A pergunta é à esquerda o que é que vai nascer? Pode nascer qualquer coisa. Ou pode-se fraturar qualquer coisa. Mas à direita, ou a alternativa à direita, tem que pensar no programa estratégico. Não só que se entendam, mas percebam que tem que ter a tal plataforma, a tal ponte com uma esquerda mais moderada, porque há coisas que é evidente que todos têm que chegar a acordo. Isto é das tais coisas... O que eu acho na política portuguesa é fascinante. É tribal. É uma política tribal neste sentido. Nós estamos na Europa e os governos socialistas discutem com os governos sociais-democratas, discutem com os governos democratas cristãos e chegam a acordo como é que se ajuda a Europa. Em Portugal não se pode discutir, à esquerda e à direita, diria do bom senso, porque o tribalismo está a imperar. Ora, nós temos um momento na sociedade que são momentos que não são de tribalismo e de ruptura, há momentos de ruptura. O Joaquim passou, e eu também, mas o Joaquim muito mais do que eu, passou por um momento de ruptura na sociedade. Foi em 74 e foi em novembro de 75. A sociedade aí teve uma ruptura clara. Depois foram-se fazendo aquilo que tinha sido feito. A sociedade polarizou-se, mas avançou.
Não, agora não. Nós quando vimos, eu quando olho para este governo, é assim, um governo que diz que vai reverter. Mas não foi o governo, que esse governo PS não é exatamente a mesma linha que tinha assinado o memorando anterior. Não, não, o Passos Coelho é que errou na execução. Não foi o Passos Coelho que errou na execução. O memorando tanto servia para o Passos Coelho como servia para o Partido Socialista. O azar foi Só não que o terem, Partido Socialista pois, saltou. o azar foi não terem mantido os dois no governo. Espero Pronto. que a Troika tenha aprendido essa lição magistral. Não é No só a caso Troika, que os português. portugueses percebam que há momentos em que nós não precisamos de mais tribalismo. Sim. Quando eu digo tribalismo partidário, nós precisamos de compromissos políticos, pessoas que queiram entender que o futuro Eu percebo é feito. isso tudo e eu acho que vocês estão no lado oposto do tribalismo, mas o que eu estou a ver, pelo passado recente e porque já se ouviu estes dias, eu vou fazer uma previsão. Eu posso me enganar profundamente, mas vou fazer uma previsão. Nós vamos ter na campanha eleitoral tribalismo em barda. E desconfio que vamos chegar ao day after e vai haver gente aí a odiar-se uns aos outros e que dificilmente a gente consegue arranjar uma alternativa para ter uma política diferente. O que nós temos na política portuguesa, e já era assim no século XIX, o que nós temos na política portuguesa é um processo de transferência de responsabilidades. Alguém que conduz a sociedade portuguesa a um abismo, mas retira-se, recua para o lado e deixa outro avançar para ser o responsável por cair no abismo. Enquanto tivermos este tipo de técnica de transferência de responsabilidades, nós andamos a evoluir de crise em crise. Isto é, precisamos de bancarrotas na expectativa de que se aprenda e não se repita o erro. Ora, a verdade é que nós já temos 3 e vamos a caminho de outra. Portanto, não serve de nada provocar a crise para responsabilizar aqueles que contribuíram para isso. É melhor tentar interpretar para não repetir o mesmo tipo de erros. Ora, o que se passa com o Partido Socialista do tempo de Sócrates foi retirou-se para deixar que outros fossem os culpados. Agora, com a frente esquerda, não há dúvida quem é o responsável. Foram eles próprios, não só que fizeram os erros, como ainda por cima, a seguir, para apagar as pegadas que demonstravam que eram eles os responsáveis pelos erros, fazem desaparecer a frente esquerda. Alguém dizia hoje no Parlamento: a geringonça matou a geringonça. E pergunta-se, mas com que finalidade? Escapar Claro. à denúncia da culpa. Pois é. Ou Mas eu antecipar o suspeito. problema que aí vem. Não, é que eles sabiam que o problema vinha. Claro. E por isso é que fizeram esta habilidade. Pois. Mas o mesmo aconteceu com o PS de Sócrates. Também sabia o que aí vinha, Claro. não podiam ignorar, mas arranjaram a saída para poderem sobreviver. Agora, a técnica é a mesma. Como se responde a este tipo de habilidade? Temos de terminar que já estamos com mais de 1 hora. Digo. Não, responde-se com o manual das boas práticas. Isto é, O manual. hã? Eu tive a escrever o manual. Tiveste Ora a bom, escrever o manual. o que é o Vai ser manual? o próximo. O que é o manual das boas práticas? É, tendo em conta a evolução europeia, tendo em conta a falta de recursos portugueses, o que nós em Portugal temos que fazer é seguir a rota europeia. Isto significa que todos os distributivistas internos que têm a estratégia da vítima, nós somos pobres, temos de ser compensados pela nossa infelicidade, pura e simplesmente têm de ficar à espera que haja crescimento económico. A única Muito coisa bem, que já espero, aqui, rápido. Camilo, só para terminar,
é que esta crise política não se torna aquilo que eu devo chamar uma crise da democracia parlamentar. Ou seja, Mas pode correr, se o pode correr para aí, Parlamento, pode. se o Parlamento não conseguir concretizar uma solução Sim. que resolva os problemas do país no mais curto espaço de tempo, nós começamos a ter o nascimento de ideias muito mais nacionalistas, Radicais. antiparlamentaristas, ideias que a democracia não funciona por si. Pois. E, portanto, nós temos de ter aqui algum É bom verdade, um senso grande no meio risco, desta... sim, senhor. Bom, e eu agora, para o final, vou-lhe pôr aqui apenas a minha imagem. Porquê? Porque eu, enquanto analista, enquanto responsável do canal A Cor do Dinheiro, nas próximas semanas vou fazer tudo o possível para que o eleitorado não se esqueça de quem é que são os responsáveis por esta brincadeira em que nós estamos a meter e quem foram os responsáveis por esta crise. E agora que já falei apenas em meu nome, vou passar aqui para a Câmara com todos, que é para dizer que agradeço ao Joaquim e ao Jorge a análise neste programa. Nós estamos com 2.000 há bocado estávamos com 2.500 pessoas em direto, já não tínhamos tantas pessoas em direto há muito tempo, mais 1.000 do que é normal. E nós queremos agradecer a quem esteve em direto e eu quero pedir a estas pessoas também aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e já perceberam porquê. Aquilo que ouvem aqui não ouvem em mais lado nenhum. Para o final fica apenas a lembrança de que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa em especial tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Muito obrigado. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. E já agora, para aqueles que seguem apenas o Think Tank, encontramos-nos na próxima semana. Muito obrigado então.